Seu cérebro já está obsoleto. Mas calma, a culpa não é sua. A evolução tecnológica tem exigido um novo padrão para a inteligência humana. E talvez você precise de um upgrade cerebral para não ser deixado para trás. Essas interfaces estão abrindo caminhos para curar doenças, melhorar nossa capacidade de raciocínio e transformar de vez o significado de ser humano. Esses dispositivos saíram do mundo da ficção científica e hoje já fazem parte da nossa realidade. Grandes empresas e pesquisadores renomados estão investindo bilhões nessa tecnologia. Mas como já é de se esperar em toda grande inovação, suas consequências são imprevisíveis. Me lembro que a primeira vez que ouvi falar disso, me veio à cabeça o seguinte pensamento: será que estamos presenciando o início de uma nova espécie humana? Ou, como sempre acontece, é só mais um experimento de algum cientista maluco? Acredite ou não, mas parece que essa revolução realmente já começou e está seguindo em frente. E entender o ponto em que estamos hoje pode ser a única maneira de não sermos pegos desprevenidos. As primeiras tentativas de conectar cérebros e máquinas aconteceram há algumas décadas atrás, mas foi no início dos anos 2000 que começaram a aparecer avanços significativos. Cientistas descobriram como traduzir sinais neurais em comandos digitais básicos. Inicialmente, essas interfaces permitiam que pacientes com paralisia controlassem cursores na tela e até algumas próteses simples. Se você é mais jovem, pode não parecer muita coisa comparado à realidade em que vivemos hoje. Mas se, assim como eu, você viveu naquela época, vai lembrar que quando aparecia uma notícia dessas, o primeiro comentário que ouvíamos era: "Isso é mentira, é só para desviar o foco dos problemas de verdade." Esses primeiros experimentos provaram que era possível interpretar os nossos desejos conectando-se diretamente ao cérebro. De lá para cá, podemos dizer que aquilo que parecia mentira hoje se tornou realidade e estamos tendo que aprender a como lidar com isso. Te dou um prêmio se você adivinhar o que permitiu esse avanço todo. Se pensou no assunto que está na moda, você acertou. Foi a inteligência artificial. Através dela, os dispositivos ficaram muito mais precisos e financeiramente mais viáveis. Segundo o relatório da Market Research Intellect, em 2023, o mercado global de implantes cerebrais foi avaliado em cerca de 5 bilhões de dólares, e a estimativa é que alcance quase 9 bilhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual de 8,4%. Esse crescimento reflete o interesse cada vez mais profundo em integrar humanos e tecnologia. Empresas como a Neuralink, fundada por Elon Musk, têm acelerado esses avanços. Em 2023, ela recebeu aprovação para realizar testes em humanos, prometendo dispositivos capazes de tratar condições como depressão, ansiedade e paralisia, utilizando implantes extremamente pequenos, conhecidos como chips neurais. E a promessa vai além. Esses dispositivos poderão, no futuro, aprimorar funções cognitivas básicas como a memória, a atenção e o processamento de informações. Em paralelo, na Universidade de Stanford, pesquisadores realizaram um experimento inovador, onde essas interfaces restauraram parcialmente a visão em indivíduos cegos por meio de estimulação neural direta. Através de pequenos impulsos elétricos enviados ao córtex visual, essas pessoas conseguiram perceber padrões simples, abrindo portas para tratamentos inovadores. Você ouviu isso que eu disse? Temos chances de fazer cegos voltarem a enxergar. Outro exemplo impressionante foi o trabalho pioneiro do Dr. Miguel Nicoleles, que conseguiu, já no início dos anos 2000, fazer com que macacos controlassem braços robóticos apenas utilizando impulsos cerebrais. Esses estudos foram fundamentais para provar a viabilidade técnica da conexão direta cérebro-máquina e têm servido de base
para o desenvolvimento de novos tipos de aplicações. Tomei a liberdade de trazer um pequeno trecho desse trabalho, que era mapear as atividades neurais da macaca Aurora, em um jogo que ela usava um joystick para acertar alvos na tela. Após isso, o joystick foi retirado e colocado em outro lugar, permitindo que um braço mecânico o operasse. Através de modelos matemáticos que recebiam as leituras neurais da Aurora, foi possível reproduzir seus movimentos e atingir os objetivos do jogo com um nível de precisão incrível. Além do uso médico e terapêutico, o potencial dessas interfaces está sendo explorado para melhorar o desempenho humano em áreas críticas. Projetos financiados pelo governo americano já buscam maneiras de utilizar esses dispositivos para aumentar a concentração e a eficácia de pilotos de aeronaves militares e controladores de tráfego aéreo, áreas em que erros mínimos podem ser irreversíveis. No Vale do Silício, empresas também discutem abertamente sobre as possibilidades voltadas para a melhoria cognitiva em pessoas comuns. Executivos já falam sobre dispositivos que poderiam, em teoria, aumentar a capacidade de aprendizado, melhorar a tomada de decisões e otimizar a produtividade. Aí mora o perigo. Junto dessas possibilidades, vêm desafios éticos e sociais importantes. Quem terá acesso a essa tecnologia? Como sempre, quanto mais rico se é, mais oportunidades se tem. Ou seja, a história não cansa de se repetir. Somente um grupo reduzido de pessoas vão ter condições de comprar os tais superpoderes. Essas questões começam a se destacar à medida que os dispositivos evoluem e o assunto passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. Sabemos que os avanços nessa área trazem promessas incríveis, mas também escondem algumas coisas que podem mudar muito de uma hora para outra. À medida que as coisas vão evoluindo, novos desafios surgem rapidamente. A privacidade torna-se uma preocupação crítica. Estamos falando de converter nossos pensamentos em dados. Será possível protegê-los contra acessos não autorizados? Já pensou nisso? Imagine um cenário em que suas memórias e planos sejam hackeados e divulgados publicamente. Se hoje as pessoas já são canceladas e hostilizadas por aquilo que falam, imagina o que aconteceria quando soubessem o que pensam. Outro aspecto delicado é o uso militar dessas tecnologias. Potências mundiais já investem em pesquisas para criar soldados com capacidades cognitivas superiores, mais ágeis e resistentes à dor. Esses avanços podem levar a conflitos graves, questionando até onde é aceitável ir para alcançar a superioridade militar. Não é à toa que temas como esse já protagonizaram grandes produções de Hollywood. Além disso, a dependência excessiva dessas interfaces pode gerar a perda de habilidades naturais. Se nossa capacidade de raciocínio depender de implantes eletrônicos, poderemos nos tornar vulneráveis caso eles falhem ou sejam comprometidos. Para dar um exemplo muito simples, antigamente as pessoas sabiam de cabeça um conjunto grande de números de telefone, desde membros da família, amigos, o da farmácia, das rádios que ouvíamos e muitos outros. Hoje em dia, se não tivermos com o celular na mão, não somos capazes de lembrar nem sequer do nosso próprio número. Como sociedade, precisamos estar atentos a essas tendências, para tentar estabelecer limites claros sobre como e quando essas tecnologias podem ser utilizadas. Pesquisadores e governos já discutem regulamentações para evitar abusos. Alguns propõem protocolos internacionais semelhantes aos que controlam armas nucleares, visando garantir que o potencial humano não seja comprometido por decisões mal planejadas ou imprudentes. Um exemplo é o Comitê de Ética para a Tecnologia Neural, criado recentemente por universidades e organizações internacionais.
Esse comitê busca estabelecer padrões para pesquisas e aplicações práticas dessas tecnologias, prevenindo desequilíbrios sociais causados por desigualdades de acesso. Ainda estamos em tempo de moldar como essas tecnologias serão integradas ao nosso futuro, mas é crucial agir agora para assegurar que não sejamos vítimas de nossa própria ambição. Talvez a verdadeira revolução tecnológica não esteja apenas nos dispositivos, mas na redefinição da própria essência humana. Ao refletir sobre essa ótica, enxergo que existe uma alta probabilidade de evoluirmos para uma nova espécie. Se isso acontecer, eu quero batizar essa espécie de Homo Machinus, seres humanos que coexistem com a tecnologia de forma tão integrada que sua existência depende totalmente dela. Será esse o próximo passo da evolução? Será que vamos ver tudo isso se tornar realidade? Como eu sempre digo, é essencial estar informado e consciente sobre as mudanças que presenciamos. Afinal de contas, não estamos apenas lidando com a tecnologia avançada, mas com a própria essência do que significa ser humano. Deixe seu comentário abaixo e participe dessa discussão. Eu gostei muito desse tema, e se você também gostou, inscreva-se no Codex para mais conteúdos que exploram o futuro da tecnologia e da humanidade. E para não te deixar sozinho agora, clique para assistir o próximo vídeo que trouxe para você. Até semana que vem!